Fala meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma atualização sobre o nosso compilador da nossa linguagem. E deu caca. Tive que refatorar esse final de semana porque a gente estava trabalhando com as bibliotecas externas e a gente teve alguns pequenos problemas, tá, gente? Então, só para vocês relembrarem como que funcionava antes, a gente tinha enumerado aqui no nosso source. E eu acabei trocando até por sugestão do colega nosso aqui que deixou nos comentários. A gente separou, criou uma árvore para ele percorrer, um lexer, um codegen e os parsers. Os parsers a gente fez ele da mesma forma que a gente estava fazendo, só que um pouco mais simplificado para ver se a gente corrigia. Porque a gente estava com um problema referente à estrutura do CPP do C++. Porque a gente trabalha como se fosse Python, sem declarar um main, só que a gente estava com problema nas declarações que a gente fazia das funções, que elas não estavam assim se indo automaticamente para as definições globais. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos abrir um exemplo aqui de um programa em C++. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando, eu abri um exemplozinho que a gente tem aqui, de funções, em que a gente consegue ter funções com retorno, funções com parâmetros opcionais ou obrigatórios. Então o que acontece? No nosso programa a gente consegue gerar isso daqui de cima para baixo sem colocar um main. Só que quando você joga isso daqui dentro do programa de C++, a gente tem que ter uma estrutura obrigatória. Então, só para vocês verem, eu abri aqui o nosso programa e o que ele deveria fazer, tá? Você vê que aqui a gente tem a parte das definições das funções. Então, a gente deveria ter isso daqui nesse espaço, que a gente chama de funções globais. E só na implementação a gente chama a função dentro do main. Só que a gente estava com esse pequeno problema, que a gente não estava conseguindo fazer isso, redirecionar essa bifurcação. Então, só para vocês entenderem, quando a gente gera essa parte aqui, que são as definições, isso aqui ele tem que vir para dentro das funções globais. Quando a gente chama as definições realmente para ele funcionar as funções, a gente tem que chamar isso dentro do main. E a gente estava com esse pequeno problema aqui. Então eu acabei tendo que refatorar o nosso código inteiro e a gente perdeu algumas funcionalidades que a gente já tinha implementado. Mas não tem problema, como diz a história, a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E vamos que vamos, porque a gente quer usar o nosso programa além do Hello World. A gente quer criar alguma coisa funcional que de repente possa estar implementando algum cliente, alguma coisa. E se vocês querem saber aonde que foi que deu esse problema para mim, foi numa biblioteca. Não sei se vocês conhecem a biblioteca chamada OpenCV. Então aqui tem um exemplozinho que eu peguei da internet. É uma biblioteca onde você consegue fazer reconhecimento de objetos, esse tipo de coisa. Só que essa biblioteca aqui, se você for compilar igual na minha máquina, que é um i5 de 14ª, eu tenho uma RTX 3060 e 32 GB de RAM, só para vocês terem uma comparação, essa biblioteca ela leva mais ou menos 35 minutos para compilar no meu computador. Isso além do problema de compatibilidade, porque no Windows a gente tem o MSVC, que é o compilador da Microsoft, a gente tem o GCC, que também é conhecido como MiniGW, é um compilador do Linux, mas ele é adaptado para funcionar em Windows, e a gente tem o Clang. Só que o problema é o seguinte, cada uma dessas versões ela tem um jeito de trabalhar. Então nem sempre quando você vai compilar o teu OpenCV, você consegue fazer o resultado esperado. Muitas vezes você não consegue nem compilar ele. Então eu estou tentando fazer uma biblioteca parecida com o OpenCV para a gente trabalhar dentro da nossa própria estrutura. Então, assim, estou trabalhando bastante para isso, para poder trazer um resultado para vocês. E é isso aí, galera. Espero vocês até no próximo vídeo. Se puder dar uma forcinha para a gente se inscrever e curtir aí, eu agradeço. Um abraço para vocês e até mais.